Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem? Professora Roberta já está entrando. Tudo tranquilo aí? Estamos só esperando a professora Roberta para a gente começar. Então a transmissão tá bacana. Roberta? Boa noite a todos. Jéssica entrou, Yara, Marta, Kelly. Tudo bom, Kelly? Sejam todos bem-vindos. Estamos só esperando a professora Roberta. Boa noite, pessoal chegando. Cara, iniciou outro vídeo ao vivo. Oi, Deise. Boa noite. Live esperada? Eu tô em casa, ué. Quarentena. É só o fundo. Uma semana sem aula, né, Manuel? Tudo bem, Deise? Cristiano entrou também. Já vamos começar. Só esperar a professora Roberta. Começou o vídeo ao vivo. Obrigado, gente. Obrigado. Ó, a Sueli gostou. Deixa eu ver onde está. Professor Miguel Ivan, seja bem-vindo. Tudo bom? Muitos alunos nossos por aqui. O pessoal está chegando. Quase, professor, quase no Vaticano. Estou na sala de casa. Quase lá. Daqui a pouco a gente vai começar. Hoje a nossa live é com a professora Roberta. E nós vamos falar sobre direito penal. O pessoal está entrando, já temos mais de 30 pessoas online.
Deixa eu ver onde que está a professora Robertinho. Pois é, a professora Roberta, vou chamar ela aqui. Vamos ver. Acho que agora ela vem. Ela abriu a live lá também. Vamos ver se agora dá certo. Professora Roberta, tá aqui. Tá, meu amigo. Tudo E bem? aí, tudo bom? Tudo bom, e você? E aí, agora deu certo, né? Agora deu. Eu entrei lá, você entrou aqui. Foi. Gostei do cenário aí atrás. O que que é? Viu? Então, bacana, né? Estiloso? Gostei. O que é isso aí, Bruno? Ah, é só um quadro. O pessoal está perguntando se eu estou no Vaticano. Nossa, muito bonito. Gostei. Bacana, né? É para combinar com a nossa Bacana. live. O professor Então Marcos tá ótimo. Evangelista está ao vivo aqui com a gente, Roberta. Olha o professor Miguel É Urbano. mesmo? Que legal. Oi, Márcio. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Então, a Galeria Lafayette. O pessoal está entrando, Roberta, até porque eles estavam lá com você na sua, né? Eu tô sabendo. Estavam lá. Aí eu falei que eu ia sair, que eu ia entrar na sua, que me avisaram lá. Então, já estamos chegando a quase 50 aqui, ao vivo. Então vamos. Né? Então, Roberta, só para a gente fazer uma introdução à nossa conversa de hoje, essa é a nossa segunda live daquela trilogia que nós prometemos, não é? Isso. A primeira foi feita na semana passada, e o que a gente fez? Na nossa primeira live, a nossa ideia era abordar o pacote anticrime, não dava para fazer tudo de uma vez só. Então, nós separamos em 3 grupos. Na primeira live, a gente viu os impactos do pacote anticrime na execução penal. E aí nós ficamos no bate-papo e abordamos a questão do armazenamento e do recolhimento de material genético de condenados. Na sequência, nós falamos sobre os novos patamares, os novos requisitos objetivos para fins de progressão, que poderiam chegar até 70% da pena. E terminamos a nossa última live falando sobre o saidão, né? O famoso saidão, a saída temporária, e discutimos as novidades do pacote anticrime nesse instituto, sobre esse aspecto. E aí separamos a live de hoje para conversar especificamente sobre o direito penal. O pacote anticrime e o direito penal. Perfeito? Perfeito. Então, boa noite a todos. Acho que a gente pode começar, né? Olha aí, já apareceu o papai também. A minha filha já apareceu aí, minha mãe também. Já apareceu. Verdade, Bruno. Olha lá, Lulu. Olha aí, doutora Roberta, Andréia falando com você. Andréia é minha amigona. Eu vou Andréia é ficar minha aqui amiga. hoje fazendo essa mediação, lendo as perguntas para você, né? E eu sei que você preparou. Quem não conhece a professora Roberta é juíza aqui do TJDF, certo? Ela já tem uma vasta experiência na área criminal, professora em vários cursinhos, em várias escolas e faculdades de direito, graduação e pós-graduação, é mestre e doutora em direito, e nas horas vagas é mãe e esposa também, né, Roberta? Exatamente. Meu marido também está ao vivo aí. Um abração para o Caio. Obrigada, Bruno. Bruno, Então, eu separei... Separou para a gente hoje. Separei 3 temas. Eu vou falar sobre a legítima defesa,
a alteração que teve na legítima defesa, que na verdade não foi uma alteração significativa. Nós vamos ver o que alterou. Eu vou falar sobre aquela alteração que a gente já tinha comentado na aula passada do artigo 35, que é a mudança do máximo da pena, de cumprimento da pena de 30 para 40 anos, e o impacto disso na medida de segurança. E vou falar também sobre a ação penal agora nos crimes de estelionato, tá? Então, vamos começar. Então, o primeiro tema, eu abri aqui o meu computador para ir acompanhando, para eu não me perder. O artigo 25 do Código Penal, ele trata da legítima defesa. O que é a legítima defesa, pessoal? Nós sabemos que, majoritariamente, a estrutura do crime ela é dividida em três. Eu tenho o fato típico, eu tenho a ilicitude e tenho a culpabilidade. Então, a ilicitude é o segundo elemento do crime. Na ilicitude, nós não temos elementos, nós temos excludentes da ilicitude, porque a ilicitude ela é presumida. Todo fato típico, em princípio, é ilícito, salvo quando presentes as excludentes da ilicitude. Pois bem, elas estão em número exemplificativo no artigo 23 do Código Penal, e lá eu tenho 4 excludentes da ilicitude legais, que não são em número taxativo, são em número exemplificativo. Porque lá na parte especial a gente tem outras excludentes, como, por exemplo, o artigo 128, no caso do aborto. Então, o artigo 25, o artigo 23, ele fala sobre o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Foi alterada a legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal, que ele fala o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Isso era previsto, continuou sendo previsto, e hoje o parágrafo foi acrescentado pelo pacote anticrime, o parágrafo único, que fala agora, observados os requisitos previstos no caput. Quais são os requisitos do caput, Bruno? Agressão injusta, agressão atual ou iminente, agressão a direito próprio de terceiro, meios necessários e moderação. Então, eu tenho 5 requisitos da legítima defesa, são requisitos objetivos, fora o requisito subjetivo, que é um requisito de todas as excludentes da ilicitude, que é o conhecimento da situação justificante. Então, a gente precisa saber que a gente está em legítima defesa, em estado de necessidade, para ser beneficiado por aquela excludente. Então, falo, observados os requisitos previstos no caput, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática do crime. Então, essa foi a alteração do pacote anticrime, e me parece, eu não sei se você concorda comigo, que ela não foi uma alteração tão significativa. Porque, na verdade, se um agente, fala, observados os requisitos, considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão, o risco de agressão à vítima mantida refém. Isso já existia antes. Então, aí seria uma situação de legítima defesa, onde a pessoa está como refém de outra, e eu vou agir repelindo essa agressão atual, agressão injusta, a um direito de terceiro, aí no caso, usando meios necessários de forma moderada. Então, o meio necessário é o meio que o agente tem à sua disposição no momento da agressão, e a moderação diz respeito à maneira pela qual se usa o meio necessário. Nós tivemos um caso recente, eu acho que você vai lembrar, Roberta, eu coloquei até na prova dos meus alunos para que eles refletissem justamente sobre isso. Lembra daquele caso do sniper no Rio de Janeiro? Aquele sequestro do ônibus lá na Ponte Rio-Niterói? É exatamente então, isso. Ele deu um tiro fatal, matou o sequestrador, né? Eu quando falei desse caso em sala de aula, eu relembrei aquele outro caso mais antigo do ônibus 174, que inclusive tem um documentário excelente do Zé Padilha, né? O ônibus 74, última parada. E aquele caso assombra os nossos agentes de segurança até hoje, né? Porque aconteceu uma tragédia lá, a refém morreu. Sim. O negociador conduziu aquilo ali até o final, mas uma refém morreu. E aí nós tivemos esse caso da Ponte Rio-Niterói há pouco tempo. Você acha que se enquadra? Poderia se enquadrar nessa situação legal? Eu acho que sim, eu acho que sim. Até mesmo isso aconteceu antes da alteração do pacote anticrime, né, Bruno? Isso. E aí já existia a situação de legítima defesa. Porque basta que a pessoa esteja... Agressão é sempre uma conduta humana. Aliás, a diferença da legítima defesa, a gente explica isso para os nossos alunos do estado de necessidade,
é que no estado de necessidade eu tenho um perigo atual. Perigo pode ser uma situação da natureza, pode ser em decorrência de uma situação da natureza, de um animal, não necessariamente de um ato humano. Quando a gente fala em agressão na legítima defesa, pressupõe uma conduta humana. Então, eu tenho que ter uma conduta humana. E a legítima defesa é a repulsa a essa agressão. Essa agressão tem que ser injusta e tem que ser o direito próprio de terceiro. Eu acho, assim, dentre as alterações do pacote anticrime, eu acho que a intenção do legislador foi considerar esse caso explícito. Mas não tinha necessidade. Porque, como você... né? Eu acho que, assim, sem muita necessidade, porque, na verdade, qualquer situação que você tem essa repulsa a uma agressão injusta, que é o caso do agente público, você está em legítima defesa. Muitos alunos perguntam para a gente em sala de aula, você é de professor de direito penal também, se a situação do policial que mata em serviço, né, ele estaria no estrito cumprimento do dever legal, se ele poderia matar. Na verdade, ele não pode matar no estrito cumprimento do dever legal. Mas se houver uma situação de legítima defesa, como os casos que você citou, aí nesse caso, tranquilamente, ele, se usar os meios necessários de forma moderada, aí não há problema nenhum em aceitar a legítima defesa. Né? Não sei se você concorda com isso daí. Perfeito, concordo. Eu também acho que, dentre as novidades no direito penal, essa talvez seja a que tem menos importância do ponto de vista teórico e prático, né, Roberta? Eu acho que sim. Se você pegava um processo em que estava evidente a prática de uma legítima defesa de um agente público, um policial, na defesa de um refém, por exemplo, não havia dúvidas, né, do juiz reconhecer a legítima defesa. Exatamente. Daí o Ministério Público querendo, estando assim de uma forma explícita, é porque é muito difícil o juiz arquivar um inquérito policial, essa é a verdade, diante de uma excludente da ilicitude, né? É mais fácil que o Ministério Público ofereça a denúncia e que isso vá para a audiência de instrução para que, ao final, seja reconhecido. Eu tive um caso, quando eu fui juíza do Tribunal do Júri do Gama, que houve um caso de reconhecimento no inquérito policial, Bruno, que entrou uma pessoa com deficiência mental no ônibus e ele conseguiu tomar a arma de um policial que estava no ônibus, né? E aí, quando ele tomou a arma, o policial entrou em luta com ele e matou. E aí, isso virou inquérito policial, obviamente, porque se eu tenho tipicidade, a tipicidade pressupõe a ilicitude, né? É a teoria da ratio cognoscendi, né? O caráter indiciário da ilicitude. Todo fato típico, em princípio, é ilícito. Então, se eu tenho indícios de ilicitude, eu tenho que ter o inquérito policial. Só que aí esse inquérito policial, chegando no dono da ação penal, que é o Ministério Público, o Ministério Público promoveu o arquivamento e eu acolhi esse arquivamento e homologuei o arquivamento do inquérito policial. Tá? É até uma questão de economia processual, né? E menos dor de cabeça para o suposto réu, né? Sim, com certeza. Eu acho que ali a conduta correta era essa. Agora, a partir do momento que se oferece uma denúncia, aí é mais difícil a gente acolher essa situação numa absorção sumária. Eu acho mais difícil, porque daí muitos alunos questionam, mas pode absolver sumariamente? Poder pode. Mas eu acho que a partir do momento que a denúncia é oferecida e recebida, o juiz não se sente à vontade para acolher e absolver sumariamente. Então, aí, nesse caso, a gente manda para a instrução e aí, comprovado realmente por meio de testemunhas, aí a gente realmente absolve pela legítima defesa. Tá? Nós tivemos uma participação aqui com relação àquele caso que a gente estava comentando, do sniper. Você acha que pela disparidade de potencialidade lesiva das armas, a gente ainda assim poderia falar em legítima defesa? Foi uma dúvida que surgiu aqui no nosso bate-papo. Eu acho. E você? O que você acha? Você lembra, né? Como é que é a história do garantismo, né? Não, mas eu pensando concretamente sobre este caso, tem uma reportagem muito boa no YouTube, quem quiser depois eu posso mandar, contando as circunstâncias desse caso. A negociação tinha cessado, o sequestrador não queria mais negociar. Os reféns falaram que ele tinha uma bomba, uma possível bomba dentro do ônibus, né? Ele realmente não tinha uma arma como a polícia tinha, mas ele estava oferecendo um risco concreto à vida das pessoas, concorda? Concordo demais.
Eu acho que a situação de legítima defesa, nesse caso, está caracterizada. Eu acho que sim. Eu acho que agiu bem dessa forma. Porque se fosse esperar para ver como é que terminasse, se terminasse com a morte da vítima. Né? Então, eu acho que seria uma situação pior. Não que eu estou valorizando mais uma vida do que a outra vida. Mas, na verdade, ali existiu uma situação de agressão injusta. E aí, nesse caso, eu acho que caberia repelir como foi repelido no caso concreto. Tá? É o que eu penso. Eu gosto de lembrar que a gente ainda sofre aquela assombração do ônibus 174, né? Como você falou, podia dar errado a ação, a negociação, e de repente você ter uma vítima, né? Mas é sempre uma situação delicada. Nós já tivemos, eu lembro para os meus alunos adoram falar de sniper, né? Eu lembro de diversas hipóteses em que o uso do sniper deu errado. Você lembra uma em São Paulo que o sniper acertou a cabeça do sequestrador e atingiu a vítima, e a vítima morreu? Eu lembro. É uma situação muito certa, muito bem planejada, pensada, né? Não, com certeza. Eu acho que sim. Agora, mudando de assunto, porque senão não dá tempo da gente falar de tudo que a gente quer falar. Né? É o direito penal. O direito penal. Falar do direito penal e vamos embora, né? Por isso que eu brinco com meus alunos. Direito penal é o melhor direito que tem. Né? Você já viu o CSI de direito tributário? Vamos ver quem ficou devendo imposto. Será que foi ICMS ou ISS, né? A gente senta no barzinho e vai discutir a natureza jurídica do FGTS. Exatamente. A gente vai discutir quem matou quem, óbvio. É óbvio. Bruno, teve a alteração legislativa, artigo 75 do Código Penal, dizia antes que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não podia serem superiores a 30 anos. E hoje o tempo de cumprimento das penas privativas não pode ser superior a 40 anos e não mais 30 anos. Eu me lembro que houve uma pergunta na live anterior se isso alteraria o quantum das penas privativas de liberdade, e não altera. Então, por exemplo, o latrocínio continua sendo a pena de 20 a 30 anos, a extorsão mediante sequestro com resultado morte continua sendo de 24 a 30 anos. Não houve alteração legislativa nenhuma com relação a isso. Aí o parágrafo 1º fala, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. E, sobrevindo condenação por fato posterior, ao início do cumprimento da pena, faz-se nova unificação, desprezando para esse fim o período de tempo já cumprido. Muitos alunos, Bruno, acham que 40 anos é o máximo, 30 antigamente, 40 anos agora é o máximo de pena que o réu pode cumprir na vida dele. E não é assim, né? Só uma curiosidade, você sabe, mas alguns alunos podem não saber por que eram 30 anos e não 40, nem 50, nem 60. É porque a expectativa de vida anteriormente era muito pequena. Então as pessoas morriam com 50 anos, mais ou menos. Então, o que o legislador pensou? Que a pessoa que comete um crime com 18 anos, se ele estipula o máximo de 30 anos, ela ficaria a vida dela inteira presa. Com esse aumento da expectativa de vida, foi cogitado esse aumento de pena, inclusive para mais de 40, né, Bruno? Era cogitado, eu me lembro, para até 60 anos o máximo de cumprimento da pena. Você que trabalhou na execução penal, eu acho que é a pessoa mais indicada para explicar agora o que é essa unificação de penas que fala o artigo 40. Como é que funciona isso, Bruno? Como é que funciona isso? Vamos lá. A unificação da pena se dá em fase de execução, porque muitas vezes o sujeito praticou, por exemplo, um furto, um roubo em Águas Claras, depois ele praticou um outro assalto no Gama, depois em Taguatinga, depois em Ceilândia, e aí rodou num flagrante lá em Samambaia. Cada juiz instaurou um processo. Eu não sei por que Samambaia, mas vamos continuar a live. Não, um exemplo. Entendi. Aí você vai ter, cada juiz vai tocar o seu processo e cada juiz vai dar uma sentença. No final das contas, todos esses processos desaguam na vara de execuções penais. O juiz da vara de execuções penais vai fazer o que a gente chama de unificação das penas, certo? Essa unificação, ela pode dizer respeito a fatos, processos contemporâneos lá de trás,
ou pode acontecer do preso estar cumprindo uma pena e praticar um novo delito no curso da execução. Certo? Uma vez unificadas por fatos pretéritos, nós temos esse limite que você falou agora, que era de 30 e agora, pelo pacote anticrime, bate em 40, perfeito? A professora Lília entrou aí. Lília, tudo bom, Lília? Tudo bem? Bom? Um beijo para você, Lília. Nossa amiga do coração. Se ele pratica fato, por exemplo, Roberta, no curso da execução, aí a situação é diferente. Não é? Por quê? A gente vai desprezar o que ele já cumpriu e vamos somar a nova condenação. Neste caso, e aqui é o grande peguinha que cai em concurso, que cai em prova, neste caso é possível que ele cumpra mais do que os 30 e agora é possível que ele cumpra mais do que os 40. Certo? Então, inclusive a gente tem... Hein, Bruno? A gente tem muito isso em autores de crimes de organizações criminosas. Perfeito. Chefes de organizações criminosas, né? Que ficam muito tempo presos. Então, você desconta o que já cumpriu e soma, não é isso? Exatamente. Esse caso de unificação já em sede de execução, ele é muito interessante exatamente nesses casos que você falou. A gente sabe que, em algumas hipóteses, a facção criminosa continua, o membro de facção continua praticando crimes lá de dentro, não é? Senão geraria uma situação de impunidade se ele não pudesse ter as penas unificadas e cumprir a nova condenação. Tá? Mas só a título de curiosidade, aqui em Brasília, o processo que eu peguei de pena, de cumprimento de pena mais longo, foi de 28 anos. Ah, é? 28 anos de pena efetivamente cumprida. Foi o processo que eu peguei. Claro que, você sabe, nós já atuamos juntos lá na vara de execuções penais, nós temos vários juízes. Hoje, nós temos a Leila, que está lá, com o Vinícius, com o Bruno Aiello, com o Walter, né? Então, não sei eles. Eles podem ter pego um processo em que a pessoa cumpriu, chegou a bater os 30. Mas o processo que eu peguei, da minha experiência, o máximo limite foi de 28 anos. É interessante. E outra situação que a gente tem aqui é com relação, Bruno, nesse sentido, né? Porque por que se tem um limite máximo de cumprimento de pena? Exatamente porque a gente não tem, das penas previstas na Constituição Federal, a gente tem, pelo princípio da humanidade, algumas penas que são proibidas. E uma delas é a pena de caráter perpétuo. Então, o preso ele não pode ficar eternamente cumprindo pena. Esse princípio da humanidade que gera as penas, a proibição de penas de caráter perpétuo, isso repercute também na medida de segurança, né? Perfeito. Você lembra disso? Eu me lembro de uma vez que a gente estava trabalhando junto e chegou um réu, não sei se você lembra disso, ele era doido, né? Ele estava cumprindo medida de segurança. Esse era doido mesmo. E aí, você leu para mim o depoimento dele e você tinha que fazer a audiência de desinternação dele. Então, ele dizia que ele tinha, naquele dia, andado, chegado no Rio de Janeiro. Isso eu conto muito para os meus alunos. E chegando lá, ele entrou no mar e tinha nadado e tinha chegado em Paris. E chegando em Paris, ele foi perguntar para um caminhoneiro, e eu me lembro você comentando comigo, obviamente em francês, onde estou? E aí o caminhoneiro respondeu para ele, você está em Paris, não está vendo a Estátua da Liberdade? E depois ele teria lutado com o lobisomem, adormecido e acordado em Ramos. Eu me lembro disso. E você teve que fazer audiência de desinternação dele. Por quê? É uma experiência excelente. Porque chega num momento que a medida de segurança, ela obedece exatamente o princípio da pena. A gente tem inclusive, o entendimento sumulado. Na verdade, a gente tem 3 posicionamentos, né? O primeiro posicionamento de dentro do Código Penal é que a medida de segurança tem prazo indeterminado. Esse a gente já não adota mais. Não. O segundo posicionamento entende que o tempo máximo de cumprimento da medida de segurança não pode ultrapassar o máximo previsto no tipo penal. Então, por exemplo, um crime de roubo praticado que tem uma pena de 4 a 10 anos, o máximo é 10 anos, então ele cumpriria a medida de segurança pelo máximo de 10 anos. E tem, por fim, o entendimento que é adotado na súmula 527,
que fala que o tempo de cumprimento da medida de segurança não deve suplantar o limite máximo da pena combinada ao fato previsto como crime praticado pelo inimputável. Não, desculpa, é o prazo máximo. É isso aí, né, Bruno? Não pelo tempo máximo previsto no Código Penal, mas pelo prazo máximo de 30 anos. A gente tem o prazo máximo de 30 anos e o que prevalece é o tempo previsto dentro do tipo penal. É isso, é a súmula 527. Eu me enrolei para explicar, mas eu acho que aí daí você pode explicar melhor na vara de execução penal. Eu sempre falo, essa questão partiu de uma aparente divergência que havia entre o Supremo e o STJ. Tem um julgado antigo, exatamente, do Aurélio, que falava no limite de 30, porque o limite de execução da pena privativa de liberdade era 30. Então, não fazia sentido você ser mais rigoroso com o inimputável do que com o inimputável, perfeito? Exatamente. Então, esse era um ponto. Depois, a jurisprudência do STJ avançou sobre o tema e aí estabeleceu o limite da pena máxima em abstrato, a depender do tipo legal incorrido pelo inimputável, né? Então, eu acho que é por aí. Está mais razoável, mas hoje, né, Roberto? Eu acho. Agora, isso ainda não foi alterado com o artigo 75, né? Não foi mas alterado. Eu acho que Não. Pode acho falar. que a tendência vai ser alterar. Talvez eu acho que a tendência seja alterar. O grande problema, Bruno, que eu acho disso aqui, é que não foram alterados os prazos máximos dos crimes. Então, se não foi alterado, vai ficar difícil a alteração para 40 anos. Você não acha? Esse é um ponto muito interessante quando a gente dá aula de parte geral e de parte especial. Já dividimos várias vezes, né? Essas disciplinas. A parte geral teve uma reforma em 84. Foi. A parte especial, em boa parte dela, ela continua com a redação de 1940, né? Com aquela realidade que você falou, expectativa de vida. A nossa atenuante, por exemplo, nós temos a atenuante humanitária, não é? Justamente por conta da expectativa de vida, e temos a atenuante da menoridade, que é 21. Isso. Essa de 21 continua atrelada à redação antiga do Código Civil de 16. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que aqui a gente vai ter um problema, porque um prazo máximo de cumprimento foi alterado, mas o prazo máximo dos crimes não foi. Então, eu acho que a permanecer o posicionamento do STJ, porque o Supremo Tribunal Federal, como você está falando, o embate do STF com o STJ. O prazo do Supremo Tribunal Federal é 30 anos. O prazo do STJ é o máximo da pena prevista. E é esse que prevalece. É esse, na verdade. Eu tinha feito uma confusão, mas é esse que prevalece. Agora, então, eu acho... surgiu uma pergunta interessante aqui, ó. Esse limite novo de 40 anos retroage, ou seja, pega quem já está cumprindo pena? Acho que não, né? Eu acho que não, né? Não tem como retroagir, né? A gente não pode... nada o que beneficia... Nada o que prejudica o réu pode retroagir. Então, esse é um direito... O que é direito penal? É o direito que mexe com a liberdade, né? Então, assim, nesse caso, não pode retroagir. O que tem aplicação imediata são as leis processuais. A lei penal, não. Então, a lei penal, ela ou vai retroagir ou vai ultraagir. Seria, por exemplo... Olha que situação interessante. Nós estávamos conversando aqui sobre uma hipótese em que ele pratica todos os crimes sobre a redação antes do pacote anticrime, e aquela hipótese, Roberta, em que ele começa a cumprir uma pena, e aí vamos supor que ele pratica um novo crime já dentro da papuda. Agora eu poderia aplicar o limite de 40 anos, sendo que um crime é antigo e o outro é novo? Eu acho que vai ter que ter uma cisão, não? De execução? Aí eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter que ter uma cisão de execução penal, porque a execução anterior vai se basear nos 30 anos e a execução depois do pacote anticrime vai se basear nos 40 anos. Eu acho que de jeito nenhum vai retroagir. Isso seria uma coisa extremamente prejudicial ao réu. E tudo que é prejudicial, isso daqui não é uma norma híbrida, isso é uma norma penal. E ela mexe com o direito de punir do acusado. Então, eu acho que está clara, né? Eu acho que a natureza que está clara. Eu acho que a gente vamos ter várias decisões, eu acho que nesse sentido, né,
de querer colocar a medida de segurança para 40 anos, mas eu acho que isso não vai vingar. Vai continuar pelo máximo da pena prevista no tipo penal. E se a pena prevista no tipo penal é 30 anos, Bruno, eu acho que não vai ter como. E retroagir jamais. A gente não vê casos de retroatividade em prejuízo do réu. Tá? Aí, o outro ponto que eu separei para vocês aqui foi o artigo 171 do Código Penal. Na verdade, a gente teve algumas alterações na parte especial, alterações significativas, como no artigo 157. O legislador ele não sabe se ele quer que a arma branca seja causa de aumento de pena ou não. Então, ele tira a arma branca, ele põe a arma branca, agora ele colocou de novo. Isso gera uma confusão. Eu fico com pena da Leila na execução penal, Bruno. Porque toda hora ela tem que... Quando assim beneficia o réu, é pior para ela. Quando prejudica, daí ela já não tem que mexer. Em 24/4 de 2018, né, um comentário para a gente ir para o estelionato. Em 24/4 de 2018, teve a Lei 13.654, que fez o quê? Retirou o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157. E colocou uma causa de aumento só para arma de fogo. Então, a gente teve a seguinte situação. Sem arma e com arma branca, não tem mais aumento de pena. Então, isso foi uma retroatividade, já que a gente está falando de retroatividade, isso foi uma retroatividade em benefício do réu. E aí, a causa de aumento de pena de 2/3 que passou a vigorar, obviamente, prejudicou o réu, não pode retroagir. Então, a partir de 24/4, as pessoas que tinham cometido crime com arma branca não tinham aumento de pena e as que praticavam crime com arma de fogo passaram a ter causa de aumento de pena daí de 2/3 e não mais de 1/3. E aí ficou nessa, então todas as causas de aumento de pena, todos os réus que tinham sido condenados com a causa de aumento de pena da arma branca teve que fazer nova dosimetria da pena para adaptar e para tirar aquela causa de aumento. Agora vem o pacote anticrime e coloca no parágrafo 2º, inciso 7º, de novo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que agora foi totalmente atendido o princípio da proporcionalidade, Bruno. Por que eu acho que foi atendido o princípio da proporcionalidade? Porque sem aumento de pena, eu tenho... sem emprego de arma, perdão, eu não tenho aumento de pena. Com o emprego de arma branca, eu tenho aumento de pena de 1/3. Com o emprego de arma de fogo, aumento de pena de 2/3. E se a arma for de uso restrito, aplica-se a pena em dobro. Então, eu acho que agora... Então. Oi? Temos uma gradação. Eu acho. Agora, outra coisa. A gente tem uma situação também, que eu estava pensando esses dias, eu não peguei ainda o parágrafo 2º, letra B, na minha vara criminal. Mas eu estava pensando outro dia que a gente é comum, você sabe disso, que a gente dê causa de aumento de pena sem apreensão da arma, só com o depoimento da vítima. Esse parágrafo 2º, a letra B, a gente não vai poder fazer isso. Porque como é que a vítima vai poder chegar e falar assim, olha, a arma realmente era uma arma de uso restrito, então, para saber se é uma arma de fogo ou uma arma de uso restrito, o parágrafo 2º, letra B, vai ter que ter perícia. Se não tiver perícia, não vai poder dar a causa de aumento de pena. E, estranhamente, o pacote anticrime não colocou o parágrafo 2º, letra A, inciso 2, como crime hediondo. Colocou o parágrafo 2º, letra A, inciso 1, e o parágrafo 2º, letra B. Roubo com emprego de arma de fogo, com emprego de arma de fogo de uso restrito, mas engraçado, a gente já tinha comentado isso. O furto com emprego de explosivo hoje é hediondo. O roubo com emprego de explosivo não é hediondo. Aí isso eu acho que é ofensa ao princípio da proporcionalidade. O legislador faz tudo direitinho quando ele prevê as causas de aumento do roubo com relação ao emprego de arma. E aí ele vem, quando é para colocar que é crime hediondo o emprego do roubo, o roubo com emprego de explosivo, ele não coloca. Né? Então, para mim, nesse sentido, ofendeu o princípio da proporcionalidade. Né? Eu não sei se você pensa dessa forma também.
Eu concordo com você e até discutimos isso lá na nossa live de execução penal, né? Isso. Agora eu queria te fazer uma pergunta, porque eu já sei que você vai me fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer a pergunta para você. Vamos Você lá? acha que essa causa de aumento de pena do parágrafo 2º, inciso 7º, vai incluir só a arma branca ou a gente vai ter uma interpretação extensiva como a gente tinha anteriormente? Então, Roberta, para mim, a interpretação, a minha linha é garantista. Para mim, a análise é Eu também. Eu também sou garantista, você sabe disso. Ó, você vai começar com esse assunto do garantismo, eu vou levantar a bola de novo, hein? Não vai. Mas o professor Rogério Sanches, no livro dele, ele já se manifestou com relação à possibilidade de interpretação extensiva. Você sabia disso? Ele já se manifestou favoravelmente? Favoravelmente, exatamente. Ele coloca aqui que a arma vai englobar onde está escrito arma branca, vai colocar pedaço de pau, barra de ferro e tudo mais para aumentar a pena. Ou seja... A gente não poderia usar isso no 59, Roberta? Eu acho que sim. Eu acho que o interessante, quando você tem mais de uma causa de aumento de pena, é você colocar a arma já no 59 para não dar problema. Exatamente. Porque aí qualquer situação que seja, a gente vai ter a arma branca aumentando só de 1/8 e não aumentando de 1/3 e aí a gente não tem esse problema. Mas olha só, o pessoal aí está todo abismado. Como assim? Eita, se vocês quiserem, consultem lá, olha, essa causa de aumento de pena, diz o professor Santos, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, nesse meu material eu não tenho, mas eu estava discutindo com o meu oficial de gabinete esses dias, aí ele veio e falou assim, doutor, e aí, como é que vai ficar? Eu falei, olha, já existe posicionamento no sentido da admissão. Então, vamos analisar o caso concreto, mas para que vocês saibam que a doutrina já é no sentido de... Já vem se manifestando nesse sentido, né? Exatamente. Pelo menos o Rogério, né? A interpretação extensiva nesse caso. Tá? Eu até não estou achando aqui, quer ver, se vocês quiserem que eu procure, mas depois eu vejo no final. Eu quero falar agora um pouco sobre o que alterou no crime de estelionato, né? Que era o projeto que eu coloquei para você. O estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. Houve a alteração legislativa, foi no sentido de incluir o parágrafo 5º. Estão perguntando aí se tem posição em sentido contrário. Deve ter. Você tinha uma pergunta para me fazer, não tinha não, Bruno? Não, mas era nesse sentido, se não se encaixando na causa de aumento, se a gente não poderia usar no artigo 59. Tá, eu acho que a sim. gente acabou falando, né? Eu acabei respondendo. O parágrafo 5º foi acrescentado. O que acontece? Todo mundo sabe quando que o crime é de ação penal pública e incondicionada. Quando a lei não dispõe nada sobre a ação penal. Uhum. Né? Então, assim, quando a lei não fala nada, é ação pública incondicionada. E o estelionato, ele era nesse sentido. Quando a lei fala somente se procede mediante representação ou requisição do ministro da Justiça, a gente tem um crime de ação penal pública condicionada à representação. E quando fala somente se procede mediante queixa, a gente tem um crime de ação penal privada. Pois bem, o que foi previsto agora no parágrafo 5º? Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso 1, a administração pública direta ou indireta. Inciso 2, criança ou adolescente. 3, pessoa com deficiência mental. E, por último, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, pelo parágrafo 5º, a regra agora é que o crime de estelionato seja um crime de ação penal pública condicionada à representação. E a exceção é que ele seja de ação penal pública incondicionada. Nesses casos, da vítima ser administração, criança, pessoa com deficiência, maior de 70 ou incapaz. Eu acho que a grande questão que tem aqui é com relação aos processos em andamento. É a dúvida de vários ouvintes aqui, que o pessoal que está participando está levantando essa questão. Retroage ou não? E aí, o que você acha? Então, eu entendo... bom, vamos lá. Objetivamente falando,
O STJ julgou essa questão em 10 de junho, né? No E aí? HC 573093. E o entendimento que prevaleceu aqui é que a representação da vítima possa ser exigida retroativamente nos casos em que ainda estão em fase de inquérito, mas preservando o curso os processos que já estão em curso. E nesse sentido também, o professor Rogério Sanches. Olha aqui, Bruno. Tendo em vista a necessidade da representação traz institutos extintivos da punibilidade, diz ele, a regra do parágrafo 5º deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal no tempo, que é o artigo 2º do Código Penal, se retroage ou não. E ele fala que tem que diferenciar duas hipóteses, e é exatamente esse o sentido que você falou. Se a denúncia já foi ofertada, trata-se de um ato jurídico perfeito não sendo alcançado pela mudança. Essa lição não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em prosseguir no processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei não exigiu essa manifestação. Esse é o primeiro posicionamento que eu acho correto. E tem o segundo posicionamento, se a denúncia ainda não foi oferecida, né? Na verdade, ele coloca as duas hipóteses, não é nem posicionamento, as duas hipóteses. Se a denúncia ainda não foi oferecida, deve o MP aguardar a oportuna representação da vítima ou o decurso do prazo decadencial, cujo termo inicial para os fatos pretéritos é o da vigência da nova lei. Eu concordo com isso, eu concordo com esse posicionamento, apesar de que eu fiquei sabendo que alguns colegas eles têm chamado a vítima para vir ao processo para saber se tem interesse de prosseguir ou não. O que você acha disso que está acontecendo? Então, Roberta, eu acho o seguinte, nós temos uma orientação jurisprudencial dizendo que não há necessidade, perfeito? Perfeito. Mas o juiz preside o processo e é responsável, né, pelo processo. Vamos supor que você tenha uma mudança de interpretação, Roberta, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Certo. Eu, como juiz, nesse caso, por cautela, eu iria colher a manifestação da vítima, sim. Por quê? Porque aí não teria mais nulidade futura no meu processo. Eu não sei se você faz isso, se você pensa da mesma forma, mas eu acho que às vezes a gente tem que se precaver. Eu acho que se a vítima tiver... Eu acho que intimar a vítima para essa finalidade... estão perguntando aí, pode intimar a vítima... Eu não sei se existe essa necessidade. Eu acho que a gente poderia fazer isso durante a audiência. Agora, eu não sei se o grande problema seria depois do término, Bruno, da instrução, se ainda teria necessidade, até o final do processo. Porque aí, eu acho que se você criar esse hábito de ter que intimar a vítima durante todo o processo, até a sentença, você vai ter que intimar a vítima, mesmo que tenha terminado a instrução. Então, eu acho que se não iniciou a instrução, se ela é uma norma penal benéfica, eu acho que ela não é uma norma penal. Para mim, ela é uma norma processual. Eles estão perguntando se acha que é uma norma penal. Eu acho que ela não é penal. Ação penal é um instituto típico de processo, perfeito? Exatamente, é isso aí. E a representação seria... Agora, olha só, eu tenho uma ideia aqui que eu queria compartilhar com você. Não sei se você concorda. Nós sabemos que a jurisprudência entende que a representação não exige uma forma especial. Isso. Embora aqui em Brasília seja praxe a gente ter o termo de representação que já vem lá da delegacia quando a vítima faz registra a ocorrência. Mas a jurisprudência aceita a representação de outras formas que não necessariamente por meio deste termo, não é? Isso. Porque, no fundo, o que é a representação? Eu falo para os meus alunos que a representação nada mais é do que a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse de que o réu seja processado. Isso não precisa necessariamente vir aos autos por meio de um termo de representação. Você deu o exemplo.
o depoimento da vítima colhido em juízo. Isso aí não é uma demonstração inequívoca que ela quer ver o réu processado? Exato. Ou mesmo, Bruno, eu entendo, se ela que foi até a delegacia fazer a ocorrência, eu acho que já está demonstrado o interesse dela de iniciar o processo. Então, o que eu acho é que a gente não pode responder de forma categórica um sim ou um não. Eu acho que tem que ser analisado o caso concreto. Está na audiência, por exemplo, teve uma vez que eu peguei um processo, eu julguei um processo, na verdade a gente estava instruindo, que era de um furto entre irmãos. E ninguém atentou para o fato de que não havia representação no processo. Por quê? O artigo 182 do Código Penal, ele fala que a ação penal pública incondicionada será condicionada naquelas hipóteses do 182. O 181 traz uma escusa absolutória. E o 182 traz uma imunidade penal relativa, ou seja, transformar a ação pública em ação pública condicionada à representação, incondicionada e incondicionada. E esse é um caso clássico. O irmão que subtrai bens de irmão, desde que, obviamente, não estejam presentes os requisitos ou as hipóteses do 183. Ou seja, crime cometido com violência ou grave ameaça, roubo, extorsão, etc. E aí não tinha sido a irmã que tinha feito a ocorrência policial. Tinha sido o terceiro. Porque o irmão era drogado e ele tinha subtraído bens da casa dela para comprar droga. E aí, nesse caso, eu acho muito parecido com essa situação, essa alteração legislativa. Eu chamei a vítima em juízo, era a primeira audiência. E aí, assim, o delegado não atentou, o promotor, ninguém atentou. Como a gente dá aula de direito, né? Essa é a diferença da gente dar aula para a pessoa que não dá aula e trabalha na prática. Você fica atento a essas situações. Aí eu falei para o promotor, eu falei, ó, esse aqui é um caso clássico do 182 e nós temos que perguntar para a vítima. Quando a vítima entrou para a audiência, eu perguntei para ela, olha, foi seu irmão que subtraiu, foi, a senhora quer continuar com a ação penal? Não, não quero. Então, mesmo que tenha sido ultrapassado o momento, nesse caso, mas já tinha previsão legal. Então, a previsão do artigo 182 existe. Esse caso do artigo 181, a mim me parece que é um caso de direito processual e não direito penal. Então, assim, como entende a jurisprudência e a doutrina, eu acho que tem uma aplicação imediata, Bruno. Agora, nada obsta que os juízes mandem intimar as vítimas ou que na audiência colha essa representação, como foi o meu caso concreto. Oi? Nulidade não vai ter. Assim, pelo entendimento do jurisprudencial não vai ter. Mas eu acredito, por exemplo, o advogado peticionou no processo mandando intimar a vítima. Por que não vou fazer? Eu faria. Ou, assim, não começou ainda a instrução a intimar a vítima. Muitos advogados estão querendo depois arguir a nulidade. Eu acho que não é caso de nulidade. Então, eu acho que tem que ter, pela lealdade processual e tudo mais, peticionar no processo ou durante a audiência e perguntar se tem interesse em continuar com o processo. Agora, certamente teremos desdobramentos na jurisprudência sobre isso, né? Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem muita coisa a surgir com relação a isso. Quer ver um tema interessante? Os 6 meses da representação. Isso. É a partir do fato ou é a partir da novidade legislativa? Então, essa é outra questão, né? Cuidada pela doutrina, que eles entendem que é a partir da data da lei, não é isso, Bruno? Exatamente. Tem discussão sobre isso, né? Também vai ter discussão. O direito penal é interessante que ele tem discussão sobre tudo. Mas eu acho que vai ser a partir da... vai ser a partir da lei. Mas aí, no caso concreto, se você mandar intimar a vítima, acho que vai ser daí da intimação, né? É verdade. E aí eu não sei se vão ser os 6 meses ou vão ser 30 dias, né? De acordo com o direito processual penal. Então, eu acho que vão ter várias discussões com relação a isso. Como é um tema novo, eu tinha conversado com o Márcio, na época, quando surgiu a lei. Ele falou, você vai mandar intimar? Eu falei, não vou. Ele falou, nem eu. Então, agora, está havendo o pedido da defesa, por que não? Você vai ver, você está trabalhando no Riacho Fundo, você vai ver que lá para os lados de lá é mais difícil esse tipo de crime. Samambaia é muito raro a gente ter estelionato, né? A gente tem mais 157, 155 mesmo. Eu agora, achei... É um tema bom para os nossos alunos, não? Sim, para monografia, né? Bem interessante. Bruno, eu achei aqui. O professor Sanches fala assim,
A Lei 13.964, se eu não achasse, eu não ia dormir em paz. Inseriu o parágrafo 2º, o inciso 7º, que majora a pena do roubo cometido com emprego de arma branca. Assim considerados todos os objetos confeccionados sem finalidade bélica, porém capazes de intimidar, ferir o próximo. Exemplo, faca de cozinha, navalha, foice, tesoura, guarda-chuva, pedra, pedaços de vidro, etc. Então, está aqui um posicionamento já da doutrina no sentido de fazer a interpretação extensiva com relação à arma branca. Não vi, confesso que não vi outros doutrinadores, né? Mas aí a gente pode pesquisar e tudo mais. Até eu fui pesquisar isso aqui por causa de um caso concreto que eu tive na vara. Se aumentava a pena ou não. Mas é interessante a questão de, se for uma situação dessa, ao invés de colocar na terceira fase, colocar na primeira fase como circunstância judicial, lá ou dentro da culpabilidade, ou dentro das circunstâncias do crime, dizendo do modus operandi do crime. Eu acho interessante. Perfeito. Acho que fechamos, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o próximo tema a gente pode falar sobre prisões, Bruno. Processo penal? Eu acho. A gente tem muita alteração legislativa na parte de prisões. Vamos preparar uma... uma... dividir, né? Vamos falar... alguns temas e eu de outros, a gente vai fazendo um ping-pong. Eu acho interessante. Vamos combinar e a gente avisa aí para os nossos alunos, tá? Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Você também, Bruno. Você nem percebeu, já foi 1 hora, hein? Tá vendo? Já foi falar de penal, voa. É porque penal é maravilhoso. Penal é muito lindo. Penal é maior que civil. Muito melhor. Pessoal, boa noite para vocês. Beijo. Bom final de semana. Até semana que vem, meu amigo. Um abraço a todos. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.